Glória a Deus. Gente, eu quero agradecer de coração todos vocês, todos que estão aqui, todos os pastores que nos apoiaram de forma direta, de forma indireta, mas que liberaram os seus jovens para poder estar aqui conosco hoje e que têm nos abençoado. Pastores que viajaram, que estão aqui hoje também, todas as denominações, porque nessa manhã, nesse dia, nós não somos uma igreja com uma placa. Nesse dia, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? E nós temos profetizado isso, a unidade do povo de Deus nessa nação, onde muros não podem nos separar, onde placas não podem nos separar, onde nada pode nos separar, mas o amor de Deus em Cristo Jesus vai nos unir, e juntos nós vamos crescer muito em nome de Jesus, amém? Quantos creem nisso? Gente, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã. Abra o seu coração, porque Deus ainda quer falar muito com você nesse dia. Só está começando, amém? E a palavra que eu quero compartilhar com você é o seguinte: aquilo que Deus colocou no nosso coração como tema dessa conferência, que é despertando uma geração de jovens com propósito. Deus vai despertar uma nova geração, uma geração de jovens realmente com propósito, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, você que trouxe sua espada, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha penetrar no nosso coração, Senhor. Que nós não venhamos sair deste local da mesma maneira que nós entramos, mas que o Teu propósito venha arder, o Teu chamado venha arder em nosso coração, Pai. E que o Senhor venha nos capacitar para um novo tempo. Um tempo, Pai, de ganhar vidas. Um tempo, Pai, de saquear o inferno e povoar os céus. Esse é o nosso tempo, é o tempo do Teu povo, é o tempo desses jovens, Pai, é a nossa geração, em nome de Jesus, amém. Gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1,8 milhões de jovens morrem todos os anos, de causas preveníveis, ou seja, de causas que poderiam ser prevenidas, que poderiam ser evitadas. Jovens que morrem prematuramente. Dentre esses jovens, as suas idades estão entre 15 a 24 anos. E as causas mais comuns dessas mortes são gravidez indesejada, HIV, alcoolismo, depressão e a forte número 1 campeã, as drogas ilícitas. Jovens que morrem por causa de coisas que têm destruído as suas vidas. Se nós formos parar para pensar aqui, de algum jovem, talvez um amigo nosso, um conhecido que morreu, você vai lembrar agora. Ou talvez aquele que morreu num acidente de carro, alcoolizado, que você vai lembrar também. Aquela moça que com depressão se suicidou, e você também vai lembrar dela. Muitos jovens estão morrendo nesse mundo, na nossa nação,
Mas Deus quer levantar um povo, uma geração que vai prevenir isso. Uma geração, um povo que vai evitar isso. E nós, eu e você, somos essa geração. Eu e você somos esse povo que Deus está levantando. Sabe aquele jovem que talvez estava lá caído nas drogas, mas de repente Deus usou a mim e você, e fomos lá e falamos para ele: olha, cara, eu quero te falar de um cara que mudou a minha vida, que transformou a minha vida, chamado Jesus Cristo, e Ele quer mudar a tua vida também. Sai agora dessa droga. E aquela pessoa vai dizer o seguinte: eu quero Jesus, me liberta, em nome de Jesus. Ou talvez aquele jovem que ultimamente só tem pensado em balada, em álcool, tem vivido uma vida de qualquer jeito. E ele sabe que Deus já livrou ele de alguns acidentes. Mas sabe por que Deus livrou? Porque Deus tem um propósito ainda na sua vida. O propósito não morreu. Amém? Não morreu. Mas é você que Deus vai levantar para ir lá na vida dele, e através do seu testemunho, através da sua vida com Deus, Ele vai olhar para você e dizer: cara, a tua vida é diferente, eu quero fazer o que você está fazendo. E você vai resgatar aquele jovem. Talvez aquela moça que tem estado com depressão, e você sabe disso, mas você já pensou muitas as vezes de fazer uma visita para ela, mas a correria da faculdade, do trabalho, da igreja, você não foi ainda. É tantas coisas que não dá tempo. E faz alguns dias que o diabo está colocando na mente dela: se suicida, ninguém te ama, você não tem valor. Mas Deus vai usar a sua vida para entrar lá no quarto dela, e quando você entrar naquele lugar, as trevas, os demônios que existem lá, vão começar a sair gritando, porque a glória de Deus vai entrar naquela casa, e o espírito de morte vai sair daquela casa, e você vai dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. É a minha e a sua vida que Deus vai usar. Sabe, gente, despertando uma geração de jovens com propósito. Nós lemos aqui essa passagem que conta a história da amizade entre Jonatas e Davi. Jonatas era o filho mais velho de Saul, era o herdeiro do trono do reinado de Israel. Jonatas era um homem temente a Deus, fiel ao seu pai, ao rei. Jonatas estava sendo preparado para o reinado no local do pai. Só que Jonatas era um jovem de Deus. E quando Jonatas conheceu um outro jovem, chamado Davi, o Espírito Santo de Deus falou ao coração do Jonatas: Jonatas, você não vai mais ser rei, e você vai, durante a sua vida, levantar Davi como rei. Naquele momento, Jonatas se despojou de toda a glória de um rei. Jonatas renunciou tudo para despertar o propósito na vida de Davi. Muito se faz menção de Jonatas com o nosso Senhor Jesus Cristo, que se despojou de toda a glória para se fazer de servo e vir aqui morrer no nosso lugar, para que Deus viesse despertar o nosso propósito. Amém? Então Jonatas foi levantado por Deus. O nome Jonatas significa presente de Deus. Jonatas foi um presente de Deus na geração de Davi, para a geração de Davi. Jonatas foi usado por Deus para levantar Davi como rei. Sabe, gente, Deus está levantando uma geração que não está preocupada com ele, mas está preocupado de levantar outros com o seu propósito. O seu chamado, o chamado que Deus tem para a sua vida, eu quero dizer uma coisa: ele não é para você, ele é para outros. É para levantar outros, é para abençoar outros, é para ajudar outros. É para isso que Deus nos chamou. E nós temos orado, nós temos clamado, que os jovens que estão aqui neste local vão incendiar esse estado e essa nação, amém? Vocês acreditam nisso? Eu tenho certeza, gente, que quando vocês voltar para a igreja de vocês, o chamado de Deus vai arder muito forte no coração de vocês, e aquele local vai crescer, aqueles jovens vão crescer, aqueles bancos vazios vão encher.
Deus vai usar a sua vida, em nome de Jesus. Jonatas foi o presente de Deus na vida de Davi. Deus tem levantado nós como presente de Deus na vida de outros jovens. Nós vamos despertar o propósito na vida de outros jovens. Nós vamos ser usados por Deus para levantar outros a serem abençoados. E eu quero compartilhar com você, gente, alguns tópicos que nesse capítulo de Samuel, no qual nós lemos, do 1 ao 4, o que Jonatas fez? A primeira coisa, lá no versículo 1, diz assim: e sucedeu que, acabando de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E a primeira coisa que nós precisamos é estarmos ligados com essa próxima geração. Tem que existir uma ligação, tem que existir uma afinidade. Nós temos que estar ligados a eles. Parte de nós. Essa geração que Deus está levantando aí, gente, essa próxima, é nós que vamos nos ligar a eles. A nossa alma tem que se ligar com a alma deles. Tem que existir uma afinidade, uma ligação, um elo de amor com eles. Então a primeira coisa, quando Jonatas olhou Davi, o Espírito de Deus se apossou de Jonatas, e a alma dele se ligou com a alma de Davi. Não foi à toa que Jesus, as suas últimas palavras foram: ame o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que Jesus está falando, gente? Ame o teu próximo com a tua própria alma, como a ti mesmo. É isso que Jesus está falando. Amar as pessoas como a nós mesmos. Querer para elas o que nós queremos para nós também. Então a primeira coisa que ele fez foi que a alma dele se ligou com a alma de Davi. Sabe o que nós temos que fazer com essa geração? Hashtag tamo junto. Tamo junto. Amém? Não é por acaso que a gente fala tamo junto, é tamo junto mesmo. É no português errado, não tem problema. Mas é tamo junto e misturado. É nós. Se fumo, eu e você. E é isso que nós vamos fazer. Aquele jovem que está lá, você vai dizer: cara, em nome de Jesus, tamo junto, conta comigo. Nós estamos ligados num só propósito, numa só ligação. Estamos juntos. O Espírito Santo vai usar a minha vida e a sua. Nós estamos juntos. Amém? Nós temos que parar de ser individualista, pensar só no nosso propósito. Nós vemos uma geração que às vezes as pessoas são egocêntricas, elas querem os seus propósitos, viver os seus sonhos. Não, eu quero realizar o meu propósito. Quando eu cumprir o meu propósito, aí eu ajudo outras pessoas. Não, Deus quer que você realize o sonho dos outros, porque quando você levantar o propósito dos outros, aí Deus vai levantar o seu. Os seus sonhos Deus vai fazer. Amém? Uma geração que desperta alegria no próximo, que não tem inveja com o crescimento do próximo. Quando você se sentir ameaçado com o crescimento de alguém, entenda uma coisa: você não está cumprindo o seu propósito. Eu sempre peço ao Senhor: Senhor, eu nunca quero ser melhor do que alguém, melhor do que os outros. Sabe aquela expressão, fulano é melhor que ele? Talvez o fulano, ele está sendo o melhor dele mesmo, mas não melhor que o outro. Queira ser o melhor de você mesmo. Se você está crescendo, se Deus está levantando a sua vida, você tem que ser o melhor de você mesmo, cumprir o seu propósito, não invada o propósito do outro. Ado a ado, cada um no seu quadrado, né? Aquela musiquinha, dá para ver que eu sou bem duro assim, não sei nem, para dançar é um trabalho, mas eu sei sambar. Galera black sabe que branco saber sambar, não é, Johnny? E eu tenho gingado. Eu não vou fazer aqui porque assim, eu estou com uma dor no joelho, eu não quero me expor. Não. Vamos lá, não vamos perder o foco. Ô Johnny, eu vou te chamar aqui para te sambar, hein? A segunda coisa que aconteceu aqui, o restante do capítulo 1, do versículo 1, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas o amou com a sua própria alma. Primeira coisa, ele se ligou com a alma de Davi. A segunda coisa, ele amou a Davi com a sua própria alma. Nós temos que amar essa geração que está sendo levantada com a nossa própria alma. Sabe, não pode ser algo superficial, não pode ser algo maquiado, sabe, fingimento. Algumas pessoas, você
para ter um relacionamento com alguém, para casar, para viver de verdade, você tem que amar a pessoa. Amém? Quando existe amor, a coisa flui. Então você tem que amar. Quando você vê aquele jovem, às vezes morrendo, você tem que amar a alma dele, como se fosse a sua própria alma, como se você sentisse você morrendo, e amá-lo de verdade. Amém? Já aconteceu algumas vezes comigo. Eu trabalho com jovens há mais ou menos 15 anos. Nesse tempo, Deus usou a minha vida para levantar muitos jovens, mas também muitos jovens escorregaram das minhas mãos. Jovens que passaram, talvez por um grupo de célula que eu liderava, ou talvez que eu evangelizava de alguma forma, mas se escorregaram. Aquele jovem que nós íamos na casa dele, e ele pulava o muro do outro lado para fugir de nós. E nós tentávamos ir atrás dele, orávamos pela vida dele. Ligávamos, ele não atendia o telefone. Fulano está em casa? Diz que eu não estou. Ah, ele não está. Depois ouvi o cara. Até que um dia de manhã chega a notícia dizendo que ele passou a madrugada usando cocaína. Ele entrou no banheiro do trabalho dele e deu um tiro na boca. E aquilo rasgou no meu coração, rasgou a minha alma. Aquele jovem que estava um dia dobrado o joelho do meu lado, chorando no altar da igreja, e eu falando do amor de Jesus para ele, preenchendo a fichinha dele. Alguns meses, nem meses, um mês depois, chegou a notícia que ele se enforcou dentro do seu quarto. Aquele jovem que eu encontrei no shopping, com o filho no colo junto com o meu, dizendo: André, eu tô saindo das drogas, cara, está dando certo. E que no outro dia, quando eu cheguei na igreja, uma moça disse para mim: sabe fulano? Eu sei que ele chegou em Tubarão, não, que ele morreu de overdose hoje meio-dia. Sabe, gente, e quando isso veio ao meu coração, a minha alma dói, de verdade. Porque eu pensei: Senhor, eu poderia ter feito alguma coisa. Será que naquela noite eu dissesse: cara, vamos dormir lá em casa comigo, fica comigo, não vai aí para o mundo não, cara, porque o diabo vai colocar na tua mente para você usar cocaína, e você vai morrer de overdose, fica comigo, cara. E quando eu vou na escolinha e vejo o menino dele, parecido com o meu filho, o meu coração dói, porque parecido com ele, na verdade, meu coração dói porque eu lembro dele. Lembro dele. Muitos que estão aqui vão lembrar dele também. Um jovem cheio de talento, que ganhava muitas vidas para Jesus. Amar com a nossa alma. Deus tem que colocar amor no nosso coração e dizer: Deus, me dá amor, Senhor. Eu quero parar de viver o fingimento. Eu quero parar de viver uma geração sensibilizada, que nós realmente nos sensibilizamos. Poxa vida, morreu, que pena. Mas eu não faço nada, eu tenho que ter amor. Jonatas o amou com a sua própria alma. A terceira coisa que ele fez é que ele, lá no versículo, ainda no versículo 3, e Jonatas e Davi fizeram uma aliança. A terceira coisa, gente, que nós precisamos fazer com essa geração é fazer uma aliança. Eu lembro do dia que eu conheci a minha esposa, a Lia. Eu estava na igreja já fazia um tempo, e eu estava assim: Senhor, eu estou tão magro, Senhor. Estou jejuando todos os dias, só estou no osso e na capa da gaita, né? Senhor, se passa um vento nordeste, eu saio voando igual uma pipa. Olha por mim, Senhor. E parece que eu dizia assim: Senhor, parece que o Senhor não está ouvindo, mas vou continuar orando. Aí o tempo foi passando, e eu dizia assim: Senhor, só para lembrar, né? Não é por nada, eu sei que o Senhor, mas lembra de mim, não esquece. Continuei, e o tempo foi passando. Eu dizia: Senhor, de novo está eu aqui. Eu sei que o Senhor está preparando, Senhor, mas poxa, está tão difícil. Com esse friozinho, com essa época do ano assim, né? E eu: Senhor, já estou lendo o Salmo 91 assim: 1000 namorarão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Porque todos os meus amigos estavam namorando. Até aquele que eu disse assim: pô, esse cara é feio, esse vai depois de mim. O cara já estava namorando. Eu disse: Senhor, então o negócio está feio mesmo. Mas quando eu entrei na igreja, eu era skatista, né, assim, aquele estilo de skate e tal. Aí eu entrei na igreja e pensei assim: pô, eu acho que hoje eu vou chegar abafando, as meninas já vão se interessar por mim de cara. Mas, né, não aconteceu isso.
Aí eu cheguei assim, vou ler aquele versículo que diz assim: não fosse vós que escolhesses a mim, eu escolhi a vós. Mas não aconteceu isso. Ninguém olhou por mim. Aí eu fui para aquele outro versículo: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque começou a ficar difícil o negócio. Mas na verdade, gente, eu estava esperando o tempo de Deus para a minha vida. E Jonatas também fez isso, porque Davi o tomou para si, Saul tomou Davi e não deixou Davi voltar para a casa do pai. Passou um tempo, e Jonatas teve que ajudar Davi a esperar esse tempo. Nós temos que ajudar os jovens também a esperar o tempo de Deus para a vida deles. Eu fico triste, porque muitos jovens perdendo o seu propósito, porque não sabem esperar o tempo da área sentimental. Logo que conhece um menino, uma menina, já se apaixona, já se entrega facilmente. Moça, o que Deus tem para a sua vida é muito grande, para algo pequeno te parar. Amém? Espera em Deus. E eu esperei em Deus. Eu comecei a ver amigos meus ficando com uma menina, ficando com outra. Eu disse, eu não vou ficar com ninguém. Eu vou me colocar em oração, em jejum. E não fiquei. Esperei o tempo de Deus. Aí eu lembro do dia que a Lia veio na igreja a primeira vez. Aí quando ela entrou na igreja, existe os urubu de plantão da igreja. Aqueles jovens desesperados. Que eles viam uma carniça chegando nova, eles... Só que eu me fiz difícil, né? Botei o boné assim meio pro lado, fiquei lá no canto. Enquanto os caras estavam tudo em cima, eu estava só lá no canto, assim, me fazendo de difícil. Aí eu disse assim, Senhor, tu que deu vista aos cegos, eu peço que tire agora, para ela olhar para o meu interior, e não para mim, porque senão o negócio está feio. Aí um jovem chegou para mim, André, eu fiquei sabendo aí que a Lia parece que se interessou por ti. Eu disse, sério? Poxa vida. Mas eu continuei orando, porque às vezes a gente tem tanta fé, mas quando a fé se materializa, a gente duvida. Será que é mesmo? Continuei orando. Aí um dia nós conversamos, e ficamos até 2, 3 da manhã conversando, e aí naquele dia Deus colocou no meu coração, ela vai ser a tua esposa. E Deus colocou uma frase no meu coração, porque eu não uno pessoas, eu uno propósitos. Amém? Deus une propósitos. Deus vai unir propósitos na sua vida, jovem. A pessoa que Deus vai colocar do seu lado, em nome de Jesus, vai ser o propósito, o cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, espera em Deus. Espera em Deus. Um dia eu disse nós estávamos assim, ela fez uma festa surpresa para mim um dia, eu disse uma frase linda, que depois ela ficou uma semana dormindo de calça jeans. Sempre tem um chinelo velho para um pé torto. Ela disse, me chamasse de chinelo velho. Não, é uma expressão, mas não deu mais, eu estraguei. Gente, nós nos conhecemos, e aí eu lembro que eu sempre falo, né, que quando eu conheci ela, eu disse um poema lindo para ela. Eu disse assim, quando te vi, subi num burro e fugi. Calma aí, fugi para os teus braços para nunca mais sair. Gostaram, né? Pensaram que ia me sair mal. Gente, o que aconteceu? Nós namoramos 1 ano, na presença de Deus, noivamos 1 ano e casamos. Estamos casados, vai fazer 8 anos agora em janeiro, temos um filho lindo, Pietro. Está aqui o meu sogro, que é meu segundo pai, minha sogra, que foi a família que Deus me deu. E nós fizemos uma aliança. Porque quando eu amei ela, quando começou a existir amor no meu coração, aí nós fizemos uma aliança. E essa aliança, esse símbolo aqui, representa um compromisso que está no nosso coração. E Deus quer nos usar para fazer uma aliança com essa geração. Porque quando nós amarmos eles, nós vamos fazer uma aliança, um compromisso. Porque uma aliança, gente, ele não pode ser quebrada com qualquer defeito. Porque quando a Lia me conheceu, ela achou que eu era o príncipe cantado, o cara mais perfeito do mundo. Quando ela começou a conviver comigo, ela começou a ver que eu era o cara que tinha mais defeito no mundo. E que eu não era o príncipe cantado, eu era o Sérgio Malandro, aquele que veio naquele burrinho, no filme da Xuxa. Não era aquele dos outros filmes americanos. Daí ela começou a ver que eu tinha muitos defeitos. Só que a aliança, o amor que existia entre nós, fez ela suportar os meus defeitos. Porque acontece que às vezes a gente pega tanto jovem problemático que a gente pensa assim, meu Deus, eu já tenho meus problemas, vou me envolver com o problema dos outros? Olha, sinceramente, cada um com seus problemas, né? Mas a aliança vai fazer você suportar aquele problema, você ajudá-lo. Não, vem cá, senta, ajuda, eu quero te ajudar. Estamos juntos, não é? Eu te amo. Sim, amor de Cristo Jesus, amém? Vamos deixar claro esse negócio aqui. Amor de irmão em Cristo Jesus. Se eu estiver solteiro, Deus vai botar uma varoa na minha vida. Então, vamos deixar a coisa assim bem clara, não é verdade? Eu te amo em nome de Jesus, então, estamos juntos. O teu defeito, eu vou te ajudar. Então, quando nós temos aliança, nós suportamos os defeitos, nós suportamos as fraquezas, nós ajudamos de verdade as pessoas, independente dos seus defeitos. Gente, ninguém é perfeito.
Se a pessoa não é perfeita, sabe, Jesus diz, primeiro olha a trave no seu olho, para depois olhar o cisco no olho do irmão. Você também é cheio de defeito. Às vezes o seu líder passou muito trabalho com você, foi um tempo de joelhinho no chão, para você estar aqui hoje, agora é a nossa vez. Amém? É a nossa vez. E ele fez uma aliança, um compromisso. A quarta coisa que Jonatas fez com Davi, é que está no versículo 4, e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi. Isso aqui foi a parte mais difícil para Jonatas. Abrir mão dos seus sonhos para viver o sonho do próximo. Essa aqui foi a parte mais difícil, porque aquela capa representava o príncipe Jonatas. Aquela capa representava que ele seria o próximo rei. Ele nasceu com isso no seu coração. Mas por alguns segundos o Espírito Santo mudou e mostrou para ele que o propósito dele era outro. E Jonatas deu a capa a Davi, se despojou, abriu mão. Isso, gente, significa que às vezes nós vamos abrir mão dos nossos sonhos para viver o sonho do próximo. Viver o sonho do próximo. Nós temos o quadro dos sonhos na nossa casa. Nós temos um quartinho de oração e lá tem um quadro. E nós colocamos várias figuras que são os nossos sonhos. Eu, a Lia e o Pietro. E quando eu comecei a olhar aqueles sonhos, eu comecei a ver, meu Deus, só tem coisas que estão relacionadas aos outros. Nosso ministério, a Lia colocou o CD, tantas coisas que envolvem outras pessoas, a conferência que nós colocamos. E aí a única coisa material que tinha era o Pietro que colocou a festinha dele do Ben 10, lá no cantinho. E o resto era tudo projetos. E eu comecei a falar, Senhor, eu estou vivendo os teus sonhos. Senhor, nesse quadro não está nenhum sonho meu. Eu não estou dizendo que é errado que a gente ter sonho nosso, que nós temos que ter. Tem pessoas que têm sonho de ter a casa, de casar, de ter tantas coisas que nós temos que colocar. Mas quando nós começamos a pensar no sonho do próximo, Deus começa a pensar nos nossos sonhos. Gente, eu vim de uma família muito humilde, muito pobre. Eu fui criado pela minha tia, que me criou com um salário mínimo por mês. Eu não tinha um pau para bater no gato. Eu lembro que quando eu conheci a Lia, o meu sogro é um cara uma das pessoas que eu mais admiro, que é um empresário, um cara que lutou, que venceu muito na vida. E eu comecei a aprender muito com ele. Foi o pai que Deus me deu. O que aconteceu? Nós queríamos casar. E durante muito tempo, eu comecei a pensar no sonho dos outros. Eu vivia a minha vida em função, às vezes, das pessoas, de liderando célula, de trabalhando na igreja, tanta coisa, tanta coisa. De repente eu comecei a pensar, meu Deus, parece que eu não pensei em mim. Algumas pessoas dizem, André, tem que parar, trabalhar, guardar um dinheiro, isso, aquilo. Mas eu pensei comigo, o Senhor vai cuidar das minhas coisas. Quando nós fomos casar, Deus cuidou de tudo. Nós casamos no lugar um dos lugares mais bonitos de Tubarão. Deus providenciou. Quando nós fomos adquirir nosso apartamento, nós olhamos e nós vimos nossa, que lindo, é esse aqui que a gente quer, mas não deu certo. Não dava, estava caro, isso e aquilo. Um dia nós estávamos almoçando na casa do meu sogro, ele disse, fulano de tal vai ser vizinha de vocês, né? Eu disse, não vou morar lá. Assim, está aqui a chave, o apartamento de vocês. O presente de Deus para a nossa vida. Eu comecei a chorar e dizer, Senhor, eu vivi os meus sonhos, o Senhor tem vivido os meus. Se preocupa com os sonhos dos outros, Deus vai se preocupar com os seus sonhos. Em nome de Jesus. Jonas se despojou, abriu mão do seu sonho para viver o sonho de Davi, para viver o sonho de Deus na vida de Davi. Isso me lembra a história de uma jovem, que Deus chamou ela muito nova para ser missionária na Argentina. E ela era adolescente, e ela disse, Senhor, eu vou, mas primeiro eu quero namorar e casar. E Deus esperou, e ela conheceu um namorado, e Deus chamou ela, Senhor, eu quero casar. E Deus esperou, e Deus chamou ela. Senhor, primeiro eu vou ter um filho, e Deus chamou ela. Senhor, meu filho vai crescer, e Deus chamou ela. Senhor, meu filho vai casar, e eu quero, e Deus chamou ela. Senhor, meu filho, eu estou esperando um outro filho, eu vou ter um netinho, então depois eu vou. E Deus esperou ela. Senhor, eu quero cuidar do meu netinho até ele crescer, depois eu vou. E Deus chamou ela. Os anos muitos se passaram, um dia um homem estava andando na rua, o Espírito Santo entrou no coração dele, entra naquela casa e fala o que eu vou te falar. E ele entrou, e quando ele tocou a campainha, uma senhora muito de idade atendeu. E ele disse, senhora, não sei porque eu estou falando isso para você, mas por causa de você, milhões de argentinos foram para o inferno. Porque ela disse, depois eu vou. Senhor, sabe gente, Deus está nos chamando. Sabe o que nós temos que falar? Senhor, eis-me aqui, eu vou viver os teus sonhos, eu vou viver os teus propósitos, eu vou realizar o sonho dos outros, porque eu sei que o Senhor vai cuidar dos meus sonhos. Do versículo 4, entregou a sua capa, como também as suas vestes a Davi.
A veste significa aquilo que está pegado a nós, porque às vezes nós até queremos ir para o nosso chamado, queremos cumprir o nosso ministério, mas existem coisas que estão nos apegando, que estão nos prendendo. E Jonatas se desapegou e entregou a capa. Isso me lembra uma história, muita gente já conhece, o cara disse: André, então vou contar de novo aquela história do Craca. Sim, vou contar de novo. O Craca era o meu amigo de adolescência. Um dia o Craca, nós andávamos de skate junto, comprou uma mobilete, uma Garelli, aquelas motinhas inventadas pelo demônio, que tu tinha que dar 300 pedaladas para funcionar. Mas é uma tentativa de moto. Comprou. Gente, pensa numa coisa velha que só incomodava. Ele ficou 30 dias com a mobilete, ela funcionou 2. Eu disse: Craca, esse negócio é coisa do diabo, larga isso. E ele não largava, e a mobilete. Aí quando ele pegou a mobilete, ele esqueceu todo mundo, ele abandonou tudo, ele só queria saber daquilo. O que aconteceu? Um dia ele disse para mim: André, eu vou fazer o quarteirão, e tu cronometra para ver quanto tempo eu vou levar. Eu disse: tudo bem. Taca ali pau, Craca. O Craca foi. Gente, o Craca não chegava. Eu disse: meu Deus, eu vou embora. Fui embora. Tomei café, comi bolinho de chuva, joguei videogame, dormi um sono, escovei o dente, vi o Vasco ganhando do Flamengo. Voltei. Faz tempo, gente, faz tempo isso. Fiz tudo isso e voltei. Quando eu voltei, o Craca estava terminando de fazer a quadra. Eu disse: meu Deus. Eu disse: Craca, 2 por hora. Ele disse: André, quebrou umas 50 vezes no meio do caminho, mas eu consegui chegar. Craca, esse negócio não anda, velho. Isso aí é coisa da tua cabeça. Não anda, só faz barulho. Um dia nós estávamos andando, eu pensei assim: pô, tá vindo um ventão, acho que nós devemos estar a uns 100 por hora. Até que passou uma mulher de muleta mais rápido que nós. Eu disse: Jesus. Passava no chiclete, grudava. Eu disse: Craca, é um chiclete. Eu disse: cara, vamos mais rápido. Ele disse: vamos deixar a mobilete onde? Vamos a pé? Não anda. Aí eu disse assim: velho, faz a mano seguinte, se livra desse negócio. Assim, vou botar para vender. Aí, gente, ele botou uma plaquinha: vende-se. Alguém escreveu embaixo: duvido. Ninguém queria aquele negócio, até que um dia ele conseguiu vender, e vendeu bem, graças a Deus. Conseguiu com dinheiro comprar um x-salada e uma Coca-Cola. Máximo. Mas, gente, essa história, ela ilustra muito interessante algo na nossa vida que acontece. Muitos de nós temos mobiletes que só fazem barulho, e nós achamos que estamos agitando, mas não sai do lugar. Está nos prendendo em cumprir o nosso propósito. Talvez é um namoro que está te prendendo. Talvez é um trabalho que está te prendendo. Falta de perdão que está te prendendo. A faculdade que está te prendendo. Eu não estou falando que talvez você vai renunciar à faculdade, mas existem coisas que você precisa renunciar. Nem tudo são perdas. Existem coisas que são livramentos. Deus está abrindo sua mão para colocar algo maior lá. Se desprenda, se desapega. Jonatas se desprendeu das suas vestes, entregou a Davi. Jonatas pensou: eu estou entregando a minha capa, mas o meu coração ainda está preso. Eu vou me desprender e vou realizar o propósito de Deus. Se desapega. Deus está pedindo para nessa manhã você se desapegar. Deus vai colocar coisas no coração, no seu coração, que você precisa se desapegar, se desprender, sabe, largar aquilo e partir em direção ao seu propósito. Aí, continuando, versículo 4, ele entregou suas vestes a Davi. Ainda no versículo 4, até a sua espada. Jonatas entregou a espada para Davi. Isso significa que nós temos que ensinar essa geração a lutar, ensinar a guerrear, entregar a espada para eles. Quando Jonatas entrega aquilo para Davi, Jonatas está ajudando Davi a lutar. Às vezes nós estamos preocupados em alimentar o pobre, mas nós temos que realmente nos preocupar em ajudar ele a buscar o seu próprio alimento. Porque nós não vamos conseguir todos os dias botar alimento na boca dele. Um dia nós não vamos estar lá e ele tem que saber buscar o alimento dele. E é isso que Deus vai fazer. Deus vai nos ajudar a ensinar essa geração a buscar a Deus. A buscar de verdade, a lutar, a guerrear. E a espada representa isso. Ensinar a lutar, ensinar a guerrear. Continuando, no versículo 4 ainda. E o seu arco. Jonatas entregou o seu arco para Davi. Isso significa dar uma direção. O arco, ele lança a flecha até o alvo. Nós temos que lançá-los ao alvo deles. Nós temos que mostrar onde que eles vão chegar.
É a nossa vida que Deus vai usar para mostrar. Gente, nós não somos Jesus, mas nós somos placas indicadoras que apontam para Jesus. As pessoas, quando olhar para nós, elas têm que olhar e ver assim, flecha, Jesus. Olhar e ver a direção para Jesus. É isso que nós temos que fazer, nós temos que mostrar para eles uma direção, dar a eles a direção em relação ao propósito deles. E foi isso que Jonatas fez, entregou o arco para Davi. E continuando, o último, e o seu cinto. Jonatas entregou sua capa, suas vestes, sua espada, seu arco. E por último, o seu cinto. O cinto significa dar segurança, dar firmeza, aguentar. É isso que nós temos que fazer. Não se coloca um filho no mundo e abandona. Meu filho nasceu e desde bebê nós tínhamos que sustentar ele, nós tínhamos que alimentar ele. Às vezes nós até queremos ganhar, mas não queremos cuidar. Nós temos que cuidar dessa geração. Dar cinto para eles. Não é cintada na bunda. Às vezes tem que dar também assim, ó. Uash! Faz parte. Mas de firmeza, de sustentação, de aguentar firme. Aguenta firme. Nós estamos juntos, não é verdade? Então aguenta firme. Jonas entregou o seu cinto. Gente, o que isso significa? Tudo isso. O tempo se passou. Saul perdeu o foco em Deus e colocou nele mesmo. E Saul viu que Deus estava levantando Davi como o próximo rei, como o próximo sucessor dele. Saul deixa a inveja entrar no seu coração e começa a perseguir Davi e tentar matar Davi. E Jonatas em todo o tempo protegeu Davi. E o tempo se passou. E uma guerra com os filisteus, Saul morre. E Jonatas também morre. Jonatas morre em guerra. Davi chora muito a morte do amigo. O tempo se passa, a maldição entrou na família e na geração de Saul. Existe uma maldição que entrou na nossa família, que entrou nessa geração, uma maldição que tem destruído esses jovens. Por isso que nós vemos esses dados da Organização Mundial de Saúde, que fala que quase 2 milhões de jovens todos os anos morrem, porque existe uma maldição nessa geração, muito grande, e a maldição se alastrou. De repente o filho de Jonatas cai, bate com as costas, fica aleijado. Mas quando nós cuidamos dos propósitos de Deus, dos sonhos de Deus, Deus lembra, Deus não esquece. Nós não vamos morrer, nossa geração não vai morrer, até que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. O tempo se passa, Davi estava lá todo bonitão no seu reinado. Roupa de marca, coroa na cabeça. Pegou seu iPhone 6, começou a olhar umas fotinhas ali no Instagram que ele tinha postado. De repente Davi olha e vê uma foto com o amigo Jonatas. Ele disse, poxa, meu amigo Jonatas, se Deus não levantasse sua vida, eu não estaria aqui. E Davi lembra da aliança. Opa, nós fizemos uma aliança. Chamou os seus servos, vem cá. Existe alguém, por acaso, da família de Jonatas vivo? Davi, existe um cara lá chamado Mefibosete, está lá em Lodebar, numa cidadezinha, ele é aleijado, está lá largado. Traga Mefibosete aqui. Restitua tudo que foi de Saul a Mefibosete. A partir de hoje, todos os dias, ele vai comer na minha mesa. Devolva tudo para Mefibosete. Deus restituiu tudo na vida de Jonatas por causa daquela aliança. No seu filho se cumpriu o propósito. Gente, o propósito de Deus vai se cumprir sim na nossa vida. O plano de Deus vai se cumprir sim na nossa vida. Nem que para isso acontecer, nós temos que morrer. Isso é forte. Nem que para essa geração se levantar, nós temos que nos entregar. Como todos os discípulos que foram mártires, que se entregaram, que deram sua própria vida, para que o propósito de Deus viesse se cumprir. Pedro foi crucificado, me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno. Uns foram mortos à espada, outros à pedrada. Paulo, que foi o único, que não foi discípulo dos 12 de Jesus, mas que fez
um estrago no mundo espiritual, escreveu quase 70% do Novo Testamento, ganhou milhares de vidas, viveu o sonho dos outros. Paulo um dia foi colocado para ser decapitado, e conta-se a história, alguns historiadores contam, que quando os soldados romanos foram decapitar, cortar a cabeça de Paulo, falaram, para de falar de Jesus, e Paulo começou, Jesus, Jesus, meu rei, meu amado, meu Senhor, eu não vivo mais, mas Ele vive em mim, Jesus, Jesus. E um teólogo, um historiador diz que quando cortaram a cabeça de Paulo, a cabeça rolou, e ainda falou 3 vezes, Jesus, Jesus, Jesus. Lá se foi um jovem, que entregou a sua vida, para cumprir o propósito de uma geração, e uma geração. João foi o único que não morreu, como Marte, morreu mais velho, e eles contam que um imperador esquentou um latão de óleo fervendo, e disse, João, nós vamos te fritar agora igual coxinha. Vamos ver se tu vai negar Jesus ou não vai. Diz João, não vou negar Jesus. Jogaram João lá dentro. Foram olhar de volta, ei João, deve estar fritando. João estava se bronzeando. Com aquele óleo quente. João, esse óleo está muito quente, tu não queima não. O óleo que ele botou aqui dentro, a unção que ele botou aqui dentro, é muito mais forte, o meu chamado que arde aqui dentro, é muito mais forte, que tudo, que toda luta, que toda provação, eu vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida, eu vou cumprir, você vai cumprir o propósito de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus.